Sempre considerando alguém não necessariamente implica amá-los. Em alguns casos, trata-se apenas de um intenso sentimento de piedade ou, pior ainda, ódio em relação a essa pessoa. Quando alguém é dominado por uma ideia que enxerga em tudo, como acreditava Victor Hugo, deseja para si a mente que essa pessoa já possui, mas não é o corpo verdadeiro objetivo de ninguém. Entretanto, meus pensamentos e minha habilidade de influência evocam emoções e alimentam-se delas, como Marta Quetro, um escritor israelense, acrescenta. Isso é frequentemente verdade, mas aqui surge a pergunta: será que é preciso ou longe da vista, fora da mente, como o provérbio diz? É uma pena que essa regra não funcione na realidade, pois podemos pensar em alguém mesmo sem tê-lo diante de nós, e talvez nem o conheçamos. Quanto mais desejamos nos livrar dos pensamentos sobre alguém, mais difícil se torna. Houve um dia em que um homem malvado e repugnante chamado Jafar, conhecido e odiado por toda a vizinhança, procurou o sábio Koja, Nassem, pedindo-lhe que o tornasse bonito. Ele o pressionou, dizendo que, como um grande homem capaz de tudo, se atendesse ao pedido, o recompensaria generosamente, porém, se recusasse, lamentaria ter nascido. Nassem aceitou ajudá-lo, mesmo sabendo que era impossível. Na hora marcada, convidou o credor e parentes de Jafar para sua casa e oraram juntos, suplicando por essa transformação. Contudo, ele fez uma exigência importante em que todos imaginassem um macaco branco contorcendo-se à sua frente, com presas amarelas e uma aparência horrível, e logo em seguida esquecessem disso. Somente assim, Jafar permaneceria bonito e sem corcunda pelo resto da vida. Agindo conforme o combinado, Nassem cobriu Jafar com um cobertor e instruiu-o a caminhar ao redor do fogo, enquanto ele próprio começou a ler as orações, solicitando que todos repetissem após ele. Porém, os parentes ficaram confusos, misturando palavras e até Jafar. Parei várias vezes tentando, assim como todos os outros, eliminar os pensamentos persistentes da mente, representados pelo macaco branco. Koja Nasreddin simulou raiva, dizendo que não funcionaria, interrompendo o ritual. Ele apontou que um deles sempre estava pensando no macaco branco e saiu. Então, o agiota e seus parentes discutiram por muito tempo para descobrir quem estava pensando no macaco branco e acabaram estragando tudo. A lição desta história é simples, e deixar alguém ocupar nossos pensamentos não significa que precisamos ou devemos nos importar com essa pessoa. Talvez ela seja apenas um macaco branco ou difícil de se livrar. No entanto, se esses pensamentos não nos prejudicam nem afetam nossa saúde mental, não precisamos fazer nada com eles. Por vezes, é importante para uma pessoa refletir sobre esses pensamentos, para não se perder neles e encontrar um senso comum, aceitando o resultado final. Normalmente, pensamentos mais intensos, causados por emoções, acabam desaparecendo gradualmente como nuvens claras em um céu azul. É muito pior se essas nuvens se unirem e formarem uma tempestade, transformando os pensamentos em uma grave depressão e a pessoa se sentindo impotente na situação. Quando isso ocorre, é essencial, em primeiro lugar, se afastar por um tempo ou permanentemente, especialmente após uma séria briga, para evitar interações forçadas pelas circunstâncias. Se alguém está gravemente ferido por alguém ou enfrentou rejeição após se apaixonar, esses também são bons motivos para pensar constantemente na pessoa. Porém, talvez seja hora de lembrar as palavras de Margaret Mitchell, através de Scarlett O'Hara, sobre não encher a mente com coisas que não podem ser recuperadas e focar no que pode ser mudado. Friedrich Nietzsche afirmou que são os pensamentos, e não as circunstâncias externas, que tornam uma pessoa infeliz ou feliz. Portanto, controlar os pensamentos significa controlar a própria felicidade. Embora isso seja compreensível, muitas vezes não percebemos que o segredo mais importante permanece invisível, como uma armadilha. Se estamos constantemente pensando em alguém, talvez seja porque isso nos proporciona algum tipo de prazer que compensa a dor em nossa alma. Porém, é fundamental questionar se ainda precisamos disso. Se você continua pensando nessa pessoa, isso acontece frequentemente, seja de manhã, tarde, à noite ou de madrugada. Como o escritor francês Marc Levy disse, há muito o que pensar,
mas também é importante não se deixar levar por pensamentos que não têm retorno ou que não se pode mudar. Caso tenha dificuldades em lidar com seus pensamentos e psicólogos certificados não possam ajudar, lembre-se de que há apenas um curador verdadeiramente severo e implacável, o tempo. Se alguém está sempre em seus pensamentos, isso pode indicar que a pessoa te deixou indiferente, mas é importante considerar se realmente precisa disso.